Boa noite, o Jornal da Câmara já está no ar e você vai ver. Em grande expediente, Cláudia Furlaneto lembra a Semana da Pessoa com Deficiência. Nós precisamos sim ter um tempo para retomar e pautar alguns temas importantes. A questão das pessoas com deficiência não é diferente, então essa semana é uma semana de reflexão. Pedro Danelli sugere implementação de linha de ônibus entre o bairro Planaltina e a UPF. Hoje tem o ônibus que vem da universidade, ou o bairro São José pelo centro, que vai a São Cristóvão. Mas naquela região ali que é por fora do centro da cidade não tem essa linha de ônibus. Moção do Legislativo apoia a instalação de turmas de formação de soldados em Passo Fundo. Tendo em vista que nós temos estruturas, tanto no regimento quanto no CRPO. Agora no canal da comunidade. Boa noite, nós iniciamos o Jornal da Câmara de hoje com a reportagem produzida durante o grande expediente da vereadora Cláudia Furlaneto. Ela fez uma prestação de contas de seu mandato e lembrou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. A parlamentar comentou que a defesa dos direitos desta parcela da população foi uma de suas prioridades durante todo o mandato. Por isso, no seu tempo regimental, Cláudia Furlaneto lembrou algumas ações realizadas na área. Hoje eu fiz a minha prestação de contas, então o que eu tenho feito em relação a esse tema, os avanços que a gente teve e o que a gente tem que avançar ainda. Nós temos uma indicação que nós fizemos em 2013, que são os brinquedos adaptados no Parque da Gare, então hoje a gente tem lá, não ficou como eu gostaria, porque eu gostaria que esses brinquedos estivessem junto com os outros brinquedos. Mas enfim, estão lá os brinquedos, o Parque da Gare é um parque que está acessível, a feira que não tinha acessibilidade hoje tem, a feira dos produtos agroecológicos. Dizer que precisamos melhorar ainda, não é? Temos aí algumas outras indicações importantes referente à inclusão dos alunos com surdez, ou seja, a criação do cargo do professor de Libras, criação do cargo do tradutor-intérprete, para que as pessoas surdas possam se comunicar e acessar todos os espaços do nosso município. Enfim, são várias ações, questão de acessibilidade nos mobiliários urbanos, a própria Câmara de Vereadores aqui vai se adaptar a essa questão da acessibilidade, das pessoas poderem se locomover sozinhas e com segurança, que é o mais importante. São várias as ações que nós temos propostas, eu não consigo aqui quantificar. Com o tema O Futuro se faz com a conscientização das diferenças, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla acontece até o dia 28 de agosto. A parlamentar reforçou a importância da data e da conscientização sobre o tema. Às vezes eu sou um pouco avessa a dias, Dia da Mulher, Dia da Árvore, Dia da Avó. Mas, por outro lado, nós precisamos sim ter um tempo para retomar e pautar alguns temas importantes. A questão das pessoas com deficiência não é diferente, então essa semana é uma semana de reflexão, é uma semana em especial para mim, enquanto legisladora, de trazer aos demais vereadores esse tema. Todos somos sujeitos de direitos, entretanto, algumas especificidades elas necessitam de alguns outros direitos e que a sociedade, por vezes, ainda não consegue respeitar. A gente tem aí um exemplo claro que é a vaga de estacionamento, por exemplo, que a gente vê seguidamente tem carros estacionados aí. E, enfim, isso é um exemplo só, mas que as outras pessoas possam se colocar um pouquinho no lugar do outro, que as outras pessoas possam entender que a deficiência ela não é algo que está distante da gente, não é algo que nunca vai nos chegar. Ainda para reforçar a necessidade de incluir as pessoas com deficiência em todos os espaços da sociedade, a vereadora realizou uma iniciativa diferente na sessão plenária. O grande expediente contou com a tradução de uma intérprete em Libras. A presença da intérprete, então, ela é fundamental.
quando você fala acessibilidade dos surdos, né? Eu não tenho participado em espaço nenhum, seja em espaço, meios de comunicação, que eu não tenha levado comigo a minha tradutora, né? A minha chefe de gabinete, que é a Cristine, que é minha colega de profissão, e para poder propor à população, à comunidade surda, então, o conhecimento do que a gente discute aqui. Nós queremos, sim, que a Câmara de Vereadores, que a sessão plenária, ela seja na íntegra interpretada. Esse é um dos nossos compromissos que nós temos. Já conseguimos a TV Câmara com a janelinha de tradução. Então, é isso. Nós precisamos, além de falar e defender, nós precisamos fazer nas nossas ações. O vereador Pedro Danelli fez uma nova indicação ao Executivo. Ele pede a implementação de uma linha de ônibus entre o bairro Planaltina e a UPF. O parlamentar ressalta que a solicitação foi feita pela comunidade e beneficiaria estudantes e trabalhadores da região. Nos últimos dias a gente andou fazendo umas visitas naquela região ali do bairro São Gonzaga e Santa Maria, e conversando com as pessoas, eles nos solicitaram que fizessem um pedido para que se implantasse uma linha de ônibus ligando a Vila Planaltina, São Cristóvão, Santa Maria, São Luís Gonzaga, Loteamento Corralo, Parque Farroupilha, São José e UPF. Por quê? Hoje tem o ônibus que vem da universidade ou o bairro São José pelo centro que vai a São Cristóvão, mas naquela região ali que é por fora do centro da cidade não tem essa linha de ônibus. E com certeza vai atender muitas pessoas que usam o ônibus para ir na universidade ou para se deslocar de um bairro ou outro bairro, e trabalhadores também como estudante também. Então, fazendo uma avaliação do pedido da comunidade, dos moradores, das pessoas que a gente conversou, a gente entendeu que é uma necessidade de se criar uma linha de ônibus. Então, nesse sentido, a gente criou e encaminhou uma indicação aqui na Câmara para ser aprovada, depois de tramitada aqui na Câmara, encaminhar à Secretaria de Serviços Gerais para que o secretário estude uma das 3 empresas que faz transporte de Passo Fundo se credencia para fazer aquela linha de ônibus. Com certeza vai beneficiar muita gente daquela região. E neste sábado, entre as 3 e as 5 horas da tarde, acontece mais uma edição do Esporte na Praça. O encontro será realizado no Parque da Gari, onde serão oferecidas 2 modalidades, o futebol e a capoeira. As atividades são destinadas para todas as idades e para participar não é preciso fazer inscrição. E agora nós vamos para o intervalo e em seguida retornamos com mais informações do Parlamento Municipal. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano do seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade, Pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal.
Agora vamos conhecer as últimas propostas do vereador Márcio Patucci para a área da segurança pública. Através da mesa diretora, o parlamentar fez uma moção de apoio que solicita a formação de soldados da Brigada Militar em Passo Fundo. O governo do estado fez o anúncio de contratação de aproximadamente 2.000 servidores, todos eles policiais militares que passaram no último concurso público. E o que nós queremos agora é que 2 turmas de formação de soldados sejam realizadas aqui em Passo Fundo, tendo em vista que nós temos estruturas, né, tanto no regimento quanto no CRPO, estruturas essas que podem comportar então a vinda desses alunos, né, soldados alunos, desde alojamento, refeitório até salas de aula, e que, de certa forma, Passo Fundo possa, então, contemplar com essas 2 turmas e também nós fazermos toda a força política, né, para que a maior quantidade de policiais fique aqui na cidade. Tradicionalmente, essas turmas são orientadas em Porto Alegre, na capital do estado, e muito pouco, né, desses soldados que passam nesse concurso público vêm ao interior do estado. Então, é mais um motivo, um apelo que a gente faz para tentar garantir e melhorar a segurança pública de Passo Fundo. O presidente da Câmara de Vereadores fez uma indicação ao Poder Executivo solicitando a ampliação do sistema de vídeo monitoramento na rua Diogo de Oliveira, no bairro Boqueirão. Pedimos que fosse restabelecida uma câmara danificada, uma câmara instalada ainda em 2011. O que a gente quer também, além disso, é a ampliação do sistema como um todo, porque nós entendemos que esse olho eletrônico, esse monitoramento, ele ajuda sim na segurança pública, desde que bem operado, né? Passo Fundo teve essa conquista em 2011 com a instalação de 28 câmeras. Foi o primeiro contato que a cidade teve com esse olho eletrônico, esse olho de monitoramento e por óbvio, aquelas câmeras danificadas, como é o caso dessa câmera lá na rua Diogo de Oliveira com a Avenida Brasil, não foi reposta, que está causando sérios prejuízos e promovendo a insegurança, né, dos moradores, dos empresários daquela região. O vereador Alex Necker, líder do governo na Casa do Povo, respondeu à afirmação do colega sobre a falta de investimentos em câmeras de segurança. O vídeo monitoramento existente em Passo Fundo, ele tem 28 câmeras espalhadas pela cidade e hoje enfrenta um grande questionamento, que é a possibilidade de sua ampliação em virtude da falta de homens ou mulheres para monitorar, porque atrás da câmera precisa ter um soldado da Brigada Militar para efetuar a vigilância. E infelizmente isso não vem sendo possível em virtude do diminuto quadro existente na cidade de Passo Fundo e na nossa região. É óbvio que nós, falando pelo Executivo, estamos estudando outras atitudes para a melhoria da segurança pública. O município de Passo Fundo destinou viaturas à Brigada Militar, destinou viaturas ao Corpo de Bombeiros, tem fornecido ao Poder Judiciário estagiários para auxiliar nos serviços internos do Poder Judiciário. Tudo isso são ações que buscam melhorar a segurança na cidade, mas nós temos que enfrentar de forma mais focada e de frente a essa situação, mas passa efetivamente por uma mudança no perfil da ação comandada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, chamando os concursados e colocando eles nas cidades de porte médio. Nós não podemos mais conviver com a transferência dos soldados do interior para a região metropolitana, e no interior nós estarmos com grande falta. Hoje iniciou a propaganda eleitoral. De acordo com o TSE, em Passo Fundo foram registradas 273 candidaturas para vereadores. Já para a Prefeitura, são 5 chapas. Confira. Passo Fundo registrou 283 candidaturas, 273 para vereador e 10 para a chapa majoritária de prefeito e vice-prefeito. Dos candidatos que concorrem às eleições municipais, 188 são homens e 95 são mulheres. Sobre o grau de instrução, o TSE diz que Passo Fundo é um dos municípios gaúchos com o maior número de candidatos com ensino superior. São 32,5% dos registros.
Outros 31,8% possuem ensino médio completo. 3,5% possuem ensino fundamental incompleto. E apenas 2 candidatos, 0,7%, afirmaram que sabem ler e escrever. No quesito cor e raça, temos uma candidata indígena, 245 brancos, 22 negros e 6 pardos. A busca por atendimentos psicológicos aumenta a cada dia. Por isso, as instituições de ensino, através de clínicas especializadas, oferecem o serviço à população. Uma delas é a Sinapse da IMED. Ela está em funcionamento desde o ano de 2011. Então, desde a sua fundação, ela tem por preocupação oferecer um atendimento mais acessível às pessoas que, porventura, não tenham condições financeiras de buscar um atendimento psicológico especializado. No momento, nós temos as modalidades de atendimento infantil, de adolescente, de adulto. Fazemos avaliação psicológica, neuropsicológica e fazemos atendimento de casal e de família. Então, mediante uma determinada porcentagem de acordo com a renda familiar, nós prestamos esses atendimentos. Costumamos ter uma procura maior por atendimento infantil, principalmente porque as escolas têm uma necessidade bastante grande de acompanhamento das crianças. Então, essa tem sido atualmente a nossa maior procura. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana.